O episódio 2 começa com Sagiri contando uma história sobre uma execução que seu pai realizou. Antes de realizar a execução de um condenado, seu pai permitiu que o preso contasse uma história. O criminoso foi de arras sem mesmo sentir a lâmina que o cortou, porém conseguiu mesmo assim finalizar sua história. Sagiri estava ali, pequena e observando tudo. Chocada com a cena em sua frente e com a compaixão de seu pai, ela decidiu que dali por diante iria tentar replicar o mesmo golpe que seu pai havia usado. Na cena seguinte, vemos Sagiri desferindo um golpe contra um preso, e após realizar seu feitio, ela é elogiada pelos senhores que ali estavam. Porém, após a execução, uma sensação de medo a consome. O espadachim que estava atrás dela confirma o medo e a hesitação de Sagiri ao executar um condenado. Ele diz que sua execução causa dor e sofrimento. Sagiri, com um olhar frustrado, diz que da próxima vez irá se esforçar mais. Na próxima execução, a hesitação e o medo continuam a consumi-la, e a cada execução, esses sentimentos parecem consumi-la ainda mais. Então, ela se questiona como poderia ser igual ao seu pai. Alguns dias depois, o Shogun manda reunir os criminosos condenados em uma praia. O objetivo dessa reunião é atribuir uma missão aos condenados em troca do perdão oficial. Enquanto os guardas explicam sobre a missão, os presos que estavam ali começam a trocar ideia entre si. E uma mulher de cabelos roxos diz reconhecer Gabimaru pelos cabelos. Ela confessa que ao conhecê-lo pessoalmente, ela fica decepcionada e subestima nosso pratinho. Indiferente, Gabimaru parece nem se importar. Antes que os guardas continuassem a explicação sobre a missão, eles pedem para os presos retirarem suas vendas e em seguida mostram um cadáver coberto de flor. Eles explicam que esse cadáver é um general que voltou vivo dessa missão. Porém, os outros 60 soldados que foram enviados junto a ele não conseguiram retornar com vida. Eles também explicam que não fazem ideia do que se passa naquela ilha. Os condenados, ao ouvirem a explicação, começam a tumultuar ali mesmo, pois ninguém queria ser mandado à ilha para morrer. Os guardas voltam a explicar que a ida para a missão é voluntária e que quem não quisesse ir poderia voltar ali mesmo. Nisso, um dos condenados levanta e vai embora, mas antes de sair ele é executado. Os guardas voltam a explicar que ao serem enviados para a ilha, cada condenado será acompanhado de um monitor, e completa dizendo que as regras da condenação também valem para a ilha. Caso a descumpram, serão mandados de vala. O objetivo dos condenados é retornar com vida dessa ilha, trazendo consigo o elixir da vida juntamente com seus monitores. Antes que os condenados embarquem para a ilha, o Shogun ordena que o número de candidatos diminua, pois eles não possuem monitores o suficiente e nem espaço nos barcos para a viagem. A reunião se torna um caos após a comunicação do Shogun. Um dos presos manda outro de vala. Ao ver que os guardas permitiram tal ato, uma batalha violenta começa a rolar ali, contanto que os mesmos mantenham as mãos amarradas para entretenimento do Shogun. E enquanto a luta entre os figurantes rola, Gabimaru fica ali de boa, na dele. Passado algum tempo e com o efetivo reduzido, o anime começa a nos mostrar alguns condenados marcados com selos vermelhos. Estes condenados são considerados os mais perigosos e possuem habilidades sobre-humanas. Um jovem que liderava uma vila de bandidos nas montanhas. Uma mulher que estava envolvida na invasão do castelo Sagiwa e agindo sozinha, ela neutralizou todos os samurais do castelo, o insuperável das 8 províncias, Lâmina do Dragão. Um gigante que é capaz de devorar ursos inteiros e nada é capaz de feri-lo, nem espadas nem lanças. O Shogun fica entretido com a luta e com as apresentações. E por último, como o mais notável e uma lenda viva, Gabimaru, o vazio, que se encontrava quieto na dele, no meio de todo aquele caos. Sagiri, vendo tudo aquilo relutante, é interrompido pelo espadachim que a acompanhava. Ele diz que ao aportarem na ilha, tudo será mais intenso, tenta fazer com que ela desista. Mas confiante e relembrando de sua árdua infância, ela explica que por ser do clã Yamada, ela irá seguir com os passos de seu pai. E no meio da explicação, um grupo de presos avança em direção a ela, com o objetivo de pegar sua katana. Porém, ela acaba eliminando todos e é tomada pelo medo novamente. Mas antes que o medo a consumisse completamente, ela ouve a voz do nosso pratinha no fundo, dizendo que desviver alguém nunca é uma tarefa fácil. Parado, ali no meio de todo aquele caos, e claramente intocado, né? Gabimaru pergunta se não há outro meio de decidir quem irá para a missão, e diz que não irá deixar o Shogun tratá-los daquele jeito. Com medo, os guardas dizem que Gabimaru não tem o direito de dizer o que o Shogun deve ou não fazer, e promete que quem eliminar o nosso prota será enviado para a expedição. Alegre e feliz com a notícia, um dos criminosos decide atacar uma pedra em Gabimaru, e pede calma ao bandido. E vocês acham que figurante ia escutar o nosso protinha? Claro que não, né? A partir daí, ele ataca a pedra em Gabimaru, que desviou numa boa. Gabimaru ainda tenta resolver na conversa, porém vendo que não iria adiantar dialogar, ele parte para cima dos criminosos. Com apenas um golpe, ele manda o maluco para a terra do Peju. Logo após isso, ele faz a limpa ao seu redor, não dando nem chances para os demais. A luta se torna tão intensa que eles acabam indo parar na praia. O Shogun, que antes desprezava nosso pratinho, vendo aquilo, fica chocado e com medo. O episódio 2 termina com o nosso prota acabando com o resto dos figurantes. Sagiri chorando ao ver que o prota poderia ser a solução dos seus problemas, e com a lista dos condenados que serão enviados junto aos seus monitores para a expedição. O Rei dos Ladrões, Shobeiasa, a Lâmina do Dragão, Kantetsu, o Caçador das 100 Presas, Kei-1, Enorugai de Sanka, Oruboa, a Presa Fatal, Gabimaru, o Vazio, a Cortesã Canibal, Akakino, a Konoichi Yuzuriha, o Jesuíta Renegado, Makiamoro e o Colosso
Rokurota. Fala galera, beleza? Passando no final do vídeo para pedir a vocês que deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Isso me ajuda bastante e me motiva a trazer mais episódios para vocês. Esse tipo de vídeo dá um trabalhão para fazer e conto com a ajuda de vocês. Escreva aqui embaixo nos comentários se você teria coragem de ir para esta ilha. Valeu!